As dicas do Samai Móvel de hoje são referente à reutilização de garrafas PET. Hoje irei apresentar para vocês como fazer um pendente de suculentas. Para isso, iremos precisar de garrafas PET, pode ser de 2 litros ou de 1,5 litro. Precisaremos de 5 garrafas PET. Precisaremos de tesoura, um pedaço de renda, pode ser a que você tiver em casa, é só para decorar mesmo. Se não tiver também não tem problema, não precisa estar usando. Um pedaço de EVA, barbante, cola quente, pode usar também cola de silicone e iremos precisar de um aro. Pode ser um aro de cano de PVC, pode ser de madeira. Nesse caso eu utilizei de ferro, um ferro que eu tinha jogado em casa velho, estava todo enferrujado, mas serviu bem e eu fiz com um alicate, fazendo o círculo, né? Amarrei aqui e vai ficar bem ótimo, porque ele é firme e vai aguentar as suculentas. Também iremos precisar de terra, um pouquinho de brita e as suculentas. E você também pode estar utilizando ou flores ou verduras, o que for da sua preferência no lugar do uso das suculentas. Para iniciar, então, vamos começar pelo aro. Eu já fiz uma boa parte do aro para deixar pronto para vocês, mas eu, nesse caso, utilizei barbante e dei as voltinhas para fechar ele. Em casa você pode estar usando tecido ou pode ser até jateado, conforme você preferir e o que você tiver em casa. Então eu vou tirar um pedaço de barbante e vou passando. Nesse caso, como eu vou ter que estar girando, eu vou tirar um bom tanto para eu poder estar manuseando ao redor do arco. Você pode ir tirando conforme você achar que vai tampar. Se acaso não chegar até o final, a gente corta e continua onde a gente parou. Então, vamos passar um pouquinho de cola quente aqui e já colocar o nosso barbante. Agora eu vou finalizar as últimas voltas. O barbante que eu peguei deu bem certinho para estar finalizando. Então aqui eu vou passar mais um pouco de cola quente, pode passar bastante aqui para ele ficar bem firme. Agora vamos cortar aqui a pontinha. E está prontinho o nosso aro, que vai ser o nosso suporte, né, para colocar as suculentas. Vou deixar aqui do ladinho. Agora a gente vai fazer o porta-suculentas com a garrafa PET. Então aqui tem uma garrafa PET, como você vai precisar fazer? Você vai recortar com a tesoura e você vai recortar só essa parte aqui, ó. Aqui até tem uma marcação na própria garrafa, algumas garrafas possuem essa marcação. Você corta em cima dessa marcação e ela vai ficar desse jeito. Então eu já deixei ela pronta e fica desse jeito. Daí aqui eu estou utilizando a cola de silicone, porque a cola quente, se estiver muito quente, ela acaba um pouco derretendo o plástico. Então nesse caso eu preferi usar a cola de silicone. E vou usar barbante também. Você pode desenrolar um tanto que você achar necessário para estar fechando essa boca da garrafa. Eu vou estar cortando aqui, se precisar de mais eu pego mais. Então,
Aqui eu enliei o barbante para mim tá passando aqui ao redor da garrafa, da boca da garrafa. É interessante eu mostrar também que eu já fiz uns furos aqui, ó, para depois a gente tá passando os barbantes para ele ficar pendente, tá? Então você pode fazer já em casa os furinhos, ou você também pode enliar, porque aqui ela também tem um saltadinho na própria garrafa. Você pode estar passando umas enliando, como for você preferir. Então aqui eu vou usar a cola de silicone e vou passar um tanto aqui embaixo. Você pode fazer várias voltinhas assim, em toda a garrafa, porque o processo é bem rápido. Então, coloca ali um pedacinho e vai enliando. Então, aqui vai faltar um pedaço de barbante, eu vou passar um pouco mais de cola para ele ficar bem firme e vou cortar mais um pedaço de barbante. Então, lá onde você parou, você vai continuar, passa um pouquinho de cola ali no começo, até você pode estar passando agora um pouquinho de cola em toda a superfície aqui do teu suporte, para estar já finalizando. Então aqui parou, aqui a gente continua. Você pode perceber que nem vai ficar aparecendo a emenda. Aqui eu vou estar finalizando então, vou cortar esse pedaço de barbante, passar um pouquinho de cola aqui. E vou finalizar. Então ela fica assim. Então agora com essa parte toda já feita com o barbante ao redor da boca da garrafa, a gente vai passar através desses buraquinhos o barbante para ele já servir como suporte. Então aqui você vai poder estar tirando um pedaço que você achar que é suficiente para estar pendurando as suas suculentas. Então eu acredito que essa altura já está boa. Depois a gente vai estar regulando, então é bom cortar um pouquinho a mais. Vou cortar mais uma vez assim, porque eles são 4 furos, então é mais um pedaço de barbante assim. Posso usar esse como medida. E então é só passar o barbante pelo buraquinho aqui da tampa da garrafa. É um processo um pouquinho mais de concentração para passar dos dois ladinhos, mas também é bem tranquilo de estar fazendo. Então você puxa bem no meio e vai ficar assim. Eu fiz de um lado para o outro e agora eu vou fazer desse lado para esse lado. E assim fica pronta a outra parte. Então ele vai ficar nesse jeito. A gente pode virar assim. Vão ficar 4 pontas e o pendente vai ficar assim. Depois a gente vai dar a reguladinha na hora de montar para ele ficar as 4 partes separadas em cada lado. Então aqui para estar tampando esse gargalo aqui, eu vou estar utilizando um pedaço de EVA para passar ao redor. Aproveitei e utilizei um pedaço de EVA verde e só fiz umas detalhes com a tesoura aqui para dar um acabamento e vai ficar assim. Nesse caso você pode estar utilizando a cola quente porque essa parte do plástico da garrafa, ele é um plástico bem resistente, bem forte.
Agora, a gente já pode estar plantando a nossa suculenta. E então eu vou colocar um pouquinho de pedras no fundo, porque eu não vou tampar o buraco da boca da garrafa, justamente para deixar a água passar, né? Para a água escorrer. Então eu jogo um pouquinho de pedra, pode ser um tanto assim, já está ótimo. E agora eu vou completar com o barro. Aqui vai cair um pouquinho de sujeira, mas não faz mal, normal quando a gente mexe com terra, né? E eu vou estar já colocando a suculenta. Vou verificar a altura que eu quero. Então, como eu quero nessa altura, eu já posso estar preenchendo com o restante da terra. Então aqui daí você pode estar apertando com a mão para deixar a suculenta bem firme, né? Lembrando que também você pode estar usando verduras, né? Pode plantar cebolinha, salsinha, né? Ou pimentinha. Ou você também pode estar fazendo com florzinhas, né? Como você preferir. E então, ficou pronta a nossa suculenta. Então aqui ficou aparecendo um pouquinho do plástico, né? Então eu vou estar fazendo um acabamento com renda para não ficar aparecendo esse pedaço do plástico. Vou estar usando o próprio fundo da garrafa como suporte da garrafa, do nosso pendente aqui, né? Para ele não estar tombando. Passar um pouquinho de cola quente aqui. E só colar um pedacinho da renda. Então agora, com os nossos porta-suculentas prontos, a gente vai então amarrar eles no nosso aro. E para isso eu vou precisar da ajuda da Alessandra, então a Alessandra vai vir me ajudar segurando o aro. Então agora a gente só vai puxar para cima as 4 partes, sempre cuidando para ela ficar bem centralizada. E é isso. A gente pode estar fazendo depois um nozinho aqui em cima. E aqui eu vou amarrar. Vou dar várias voltinhas para ficar bem firme. Você pode estar fazendo um nozinho do lado de baixo, do lado de cima, como você preferir. Vou fazer até mais um nozinho para ficar bem firme. Mais um nó, vocês vão perceber que já ficou bem firme. E essa pontinha aqui vocês podem estar cortando. Agora a gente vai estar utilizando os outros também. Então aqui a gente está amarrando o último pendente. E aqui eu dei umas 2, 3 voltas e eu vou cortar. Então ficou assim. Em casa, você também pode estar passando cola quente aqui para ele ficar mais firme, porque pode ser que esse daqui corra, né? E caia. Mas como tem as 4 pontas, é meio difícil disso acontecer, tá? E fica desse jeito, o nosso pendente de suculentas. Aqui em cima você também pode estar puxando uns barbantes, né? E colocando uma argolinha, né? Puxando uns 4 pontas do barbante para estar pendurando no teto. E vai ficar assim o nosso pendente de suculentas. Agora eu vou apresentar para vocês outras dicas para utilizar as garrafas PET na criação de novos materiais. Aqui nós temos um puxa-saco.
que a gente usou só o meio da garrafa PET e ao redor a gente colou um tecido, uma fitinha de cetim para dar um acabamento e uma florzinha de tecido mesmo, utilizando o mesmo tecido. Vocês podem estar utilizando o tecido que vocês tiverem em casa, que vocês não estiverem mais utilizando. Eu colei com cola quente, fazendo uma voltinha nas duas pontas e coloquei um barbantinho para amarrar e ficar a pontinha para tirar os saquinhos. Aqui nós temos uma bolsa que você pode estar utilizando aí para as crianças, tá? Também utilizei só o meio da garrafa PET e nas pontas eu fiz pontas com EVA. A nossa bolsa abre, né? Só fazer com EVA ali a moldura certinha da boca ali da garrafa, né? E colocar, né, as coisinhas das meninas dentro. E aqui eu utilizei um arame e as pérolas para fazer esse acabamentinho. E assim ficou a nossa bolsa utilizando garrafa PET. Aqui eu fiz um porta-pincéis. Eu utilizei a parte de cima da garrafa PET de 2 litros, 1,5 litro. Embaixo eu utilizei também o fundo da garrafa. Então eu cortei e juntei, né? Juntando a parte de cima dentro da parte de baixo do fundo da garrafa. Eu passei uma fita de cetim ao redor para fazer um acabamento, mas em casa vocês também podem estar utilizando para colocar esponjinhas, né, de maquiagem dentro e tá abrindo e tirando. Nesse caso eu resolvi passar a fita de rendinha. Fiz os buraquinhos que você pode estar fazendo com tesoura e colocando os pincéis. Aqui eu fiz um porta-talheres. Esse porta-talheres eu utilizei garrafas que utilizam para água sanitária. Então eu peguei, reutilizei, lavei, cortei, fiz o acabamentinho aqui cortando. Você pode ir fazendo manualmente, que é bem tranquilo para fazer. Coloquei um tecidinho aqui e umas florzinhas no meio. A base eu utilizei papelão e passei ao redor um tecido em cima da base e fica então um porta-talheres. Aqui nós temos então um porta-doces, né? Então eu utilizei a base de papelão e aqui são todos os fundos são de fundo de garrafa, né? Aqui eu utilizei menorzinhos para fazer. O meio eu utilizei um arame, eu dei 2 voltas no arame para ele ficar bem firmezinho. Passei tecido tanto no pedaço de papelão que eu usei embaixo, como aqui nesse arame, ficando com esse acabamento. As bases para os docinhos que eu usei do fundo de garrafa, eu só cortei e jateei e fica assim. Aqui eu fiz uma maçã, né, com os 2 fundos de garrafa e colei só um zíper no meio, né? E você pode estar utilizando esse aqui para um porta-treco, ó. Ela vai abrir aqui. Você pode estar utilizando para um porta-treco ou pode colocar uma fruta ou balinhas dentro, o que você preferir. Aqui fiz um porta-papel higiênico. Então eu utilizei 3 meios da garrafa PET, né? Juntei as partes com uma fita de cetim. Coloquei florzinhas que foram feitas de TNT. Passei também uma fita de cetim para segurar. Você pode estar utilizando rolos de 20 metros para estar utilizando nesse porta-papel higiênico. Aqui temos uma embalagem de presente. Eu também utilizei o meio da garrafa PET. Só fiz uma curvinha aqui em cima, juntei a partezinha e fiz a curvinha, né? Formando um coração. Daí fiz os 2 ladinhos com EVA. Utilizei nesse caso com glitter, né? Mas você utiliza o que você quiser em casa. E coloquei uma fitinha e umas pérolas em cima. Então foi bem simples fazer esse. E você pode estar dando de presente para alguém, colocando alguma joia, algum bombom dentro, como aqui, ó. E essa é a nossa embalagem de presente em formato de coração utilizando garrafa PET. Aqui, então, nós temos um vaso de flores. Esse vaso de flores eu utilizei uma garrafa de 5 litros de água, uma garrafa de refrigerante de 2 litros para o meio e uma garrafa de 600 ml para o nosso topo. Eu coloquei um cano de PVC aqui no meio, né? Passei por dentro do gargalo das garrafas e colei com cola quente no fundo. Fiz furinhos também no fundo para a água estar vazando, né, das florzinhas.
Nesse caso aqui de baixo, a própria garrafa de 5 litros já tem uma ondulação e eu só cortei nessa ondulação. Aqui em cima eu cortei um pouquinho mais no plástico e fiz os detalhes com uma tesoura, né? Esses detalhezinhos, e aqui também. E só plantar as florzinhas ou verduras, como você preferir. E assim a gente finaliza hoje as dicas do Samai Móvel.